Olá, meus amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Valéria Centeville, eu sou terapeuta de vidas passadas e eu resolvi gravar esse videozinho para contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o perdão. O que eu aprendi sobre o perdão, né? Ao longo desses 15 anos que eu trabalho como terapeuta, eu tenho atendido muitas pessoas que me chegam assim com doenças, com os caminhos fechados financeiros, né? Com dificuldade para ter um relacionamento amoroso feliz, com dificuldade para se relacionar com as pessoas, com família, com amigos, né? E o que eu aprendi sobre o perdão? É muito importante a gente conseguir perdoar as pessoas que nos magoaram. Por quê? Porque se a gente não perdoa, os nossos caminhos começam a se fechar, né? Por exemplo, uma pessoa que ela teve um relacionamento amoroso e ela ficou muito magoada com o namorado, né? E ela não conseguiu perdoar esse namorado. O que normalmente acontece com essa pessoa? Ela acaba atraindo pessoas que estão com o coração fechado, né? O que acontece? Esses relacionamentos, normalmente, eles não dão certo. Porque as duas pessoas estão magoadas, né? Então, assim, elas ficam com o coração fechado e com aquela dificuldade para se abrir, né, para um relacionamento novo, porque ainda não perdoaram o passado, né, o que viveu no passado com outra pessoa. Então, essas coisas negativas que foram vividas com a pessoa do passado, elas acabam sendo projetadas no futuro, no relacionamento atual que ela está vivendo, né? E o que acontece? Ela começa às vezes a enxergar no relacionamento atual coisas que não existem, né? Às vezes o relacionamento atual ele tá bom, ele tá tranquilo, mas a pessoa não consegue se abrir porque ela tá imaginando, projetando que não vai dar certo, que ela vai perder aquele relacionamento, ou então que ela vai ser abandonada, que vai ser traída. As coisas passadas acabam sendo muitas vezes projetadas no futuro quando a gente não perdoa, né? Então aí precisa perdoar. Precisa curar o passado. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinha. Às vezes não, às vezes é necessário o auxílio de um terapeuta, né? Através de regressões de memória, a gente pode voltar, entre aspas, né, ao passado. Ou seja, a gente pode acessar as nossas personalidades passadas, né, e subpersonalidades, que são momentos da nossa vida atual, conversar com os nossos eus desses momentos da vida atual e ajudá-los a perdoar, né? Ressignificar o nosso passado. Isso a gente faz com técnicas da terapia de vidas passadas, utilizando regressões de memória, né? A gente conversa com os nossos eus passados, tanto de vidas passadas quanto da vida atual, né? Por exemplo, eu posso conversar com a minha adolescente interior, que é a adolescente que eu fui um dia, que pode estar ainda magoada, triste, às vezes revoltada, não é mesmo? Então o perdão ele é muito importante por isso, né? Para abrir os caminhos da pessoa. Às vezes, por exemplo, a pessoa teve um emprego e o chefe a maltratou e ela não conseguiu perdoar até hoje, ela ficou com sentimento de rejeição. E pior, às vezes ficou com muito medo de arrumar um novo trabalho e ser tratada dessa mesma forma, né? Então, o que acontece nesse caso? Os caminhos da pessoa, eles acabam sendo fechados. Por quê? Porque a pessoa projeta no futuro, no trabalho futuro, aquilo que aconteceu no trabalho passado, no emprego passado, por exemplo, né? Ela foi maltratada pelo chefe e aí ela acha que no futuro, ela sente como ser no futuro, no emprego futuro, ela fosse ser maltratada também. Então o que acontece? Ela manda um currículo com sentimento de mágoa, de tristeza, às vezes de raiva, né? Então, assim, esse tipo de situação, ele fecha os caminhos.
Porque quando a gente está vibrando numa mágoa, numa tristeza, numa raiva, a gente está fechando nossos caminhos. Outro sentimento também que é muito comum que fecha os caminhos da pessoa é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é terrível, porque a culpa, ela é o quê? Ela é a raiva de si mesma, né? Então, se eu dentro de mim, eu tô com raiva de mim porque eu fiz alguma coisa errada, eu magoei alguém, eu cometi algum erro e eu não me perdoei até hoje, eu tô fechando os meus caminhos. Porque eu tô me autopunindo, eu tô punindo a mim mesma. E eu vou punir a mim mesma de que forma? Atraindo um relacionamento ruim, atraindo um emprego ruim, ou mesmo não atraindo nenhum relacionamento. Tem pessoas que se fecham tanto, que estão com tanta raiva de si mesmas, que elas sequer atraem um relacionamento amoroso, né? Sequer atraem um emprego, né? Às vezes isso aconteceu, essa situação difícil, né, que a pessoa passou de culpa, de raiva, né, ela passou na vida atual. E às vezes é uma coisa de outra vida, que é mais inconsciente. Então, quando é de outra vida, é mais difícil até você perdoar, porque às vezes é algo inconsciente, que você já nasceu com isso, né, e que por algum motivo isso foi ativado na sua vida atual, né? Então, assim, é muito importante, quando os caminhos da pessoa estão fechados, ela poder procurar o auxílio de um terapeuta, para entender o porquê que esses caminhos estão fechados, né? É importante dizer também que todas as regressões de memória, sem exceção, elas são conduzidas pelos mentores espirituais da pessoa. Quem são os mentores? São seres que estão mais evoluídos do que nós e eles nos ajudam na nossa evolução espiritual. Então, eles abrem certas memórias para nós para que a gente possa acessar e curar esse passado. Existem muitas técnicas de cura, né? E às vezes a gente pode conversar com o nosso eu passado. Às vezes a gente pode emanar amor para esse eu passado. Então é muito importante a gente poder entender o que está acontecendo, por exemplo, se for culpa, né, conseguir se dar o perdão. Né? O perdão é altamente curativo, porque eu vejo muitas pessoas também que às vezes atraem até mesmo doenças, né? Elas criam doenças por causa de sentimentos de culpa do passado, né? Por exemplo, uma pessoa que fez muitos abortos no passado, ela pode estar carregando um sentimento de culpa tão forte que ela acaba criando um mioma no útero. Eu já vi muitos casos assim, né? Então é muito importante a gente entender o que se passa e curar o passado para que a gente não projete esse passado no nosso futuro, tá bom? Eu vou deixar com vocês o meu contato, né? É 011 98444 9975. Meu telefone da TIM. O da Vivo, ele é 011 94236 6486. Quem quiser pode estar entrando em contato comigo através do WhatsApp para poder esclarecer qualquer tipo de dúvida. E tem também a programação dos eventos. Eu trabalho no Espaço Holístico Povo do Oriente, que fica aqui na cidade de São Paulo, pertinho do metrô Trianon MASP, né? E faço consultas também pelo Skype e pelo telefone. Dá para fazer essas consultas porque as regressões são sempre conscientes, né? Nas técnicas que eu utilizo hoje. Então, assim, a pessoa fica consciente o tempo todo, eu também fico consciente o tempo todo, então, por isso, dá para fazer consultas pelo Skype, tá bom? Espero ver você lá no espaço. Um beijo grande no seu coração, fica com Deus, muita paz, muito amor e muita luz. Namastê, muito obrigada.